Mulheres que viajam, um videocast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias. Juntas, vamos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem para nós, boa viagem para mim, boa viagem para você. Eu sou Nath Barbosa, estou nômade, moro vivendo pelo mundo. Vou fazer uma autodescrição antes da gente começar. Estou num quarto de hostel com muitas camas, um biquíni preto, porque tá calor demais. Um colarzinho preto com uma pedrinha de quartzo rosa, cabelo preto, longo, preso só em cima, pele branca, olhos castanhos. A nossa convidada, que vocês já vão conhecer, tá com o fundo branco também, uma cadeira chique, uma blusa branca, uns colarzinhos, cabelo loiro, pele branca e olhos castanhos. Bom, Mana, seja muito bem-vinda. Oi, Nath! Que Oi! prazer estar aqui. Que privilégio, gente! Nossa, para quem viu tanto podcast seu, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Linda. Fala de você e conta pra gente um dos seus principais valores de vida. Meu nome é Anne, tenho 27 anos, sou virginiana, não tão organizada como dizem. Hoje eu tenho uma casa, moro em Marabá, Pará, mas eu sou amazonense, manauara da Gema, Linda, comedora de maravilhosa. farinha e tucumã. Hoje, um dos meus maiores valores, com certeza, é ter qualidade de vida. E qualidade de vida, para mim, é conhecer pessoas, é conhecer novas culturas, é estar bem comigo mesma. Ai, que linda! Eu adorei! Adorou? Eu amo! Não, eu tô achando que você vai trazer só coisa diferente, porque como você já viu todos os episódios, já começou por aí, porque ninguém falou isso e eu amo. Tanto que é importante a gente pensar na nossa própria qualidade de vida, qualidade de tempo, cuidado com a saúde, cuidado com a gente mesma. E eu te falo que nesse movimento todo que eu tô, muitas vezes eu esqueci disso. Porque às vezes a gente acha assim, né? Nossa, a Nath está lá vivendo em vários paraísos, pode estar onde ela quiser, tá em lugares incríveis. E aí ninguém sabia, eu tava lá ferrada ou descuidada, o cabelo meio assim, a pele meio assado, o Sei. psicológico, o emocional. O emocional é muito importante, né? Você sabe um pouquinho que o meu sonho é estar nômade. Eu ainda não consegui esse sonho, mas sexta-feira eu basicamente pedi demissão justamente do meu trabalho por me cuidar, cuidar do meu psicológico. Babado. E aquele momento que você pensa, vou usar todo o dinheiro para ir embora. Pra Mulher, caramba. que fofoca quente! Eu acho que Esse ninguém episódio sabe. vai abalar geral o Brasil. Vou até tomar mais um pouquinho de vinho. Ai, se eu for pro Brasil, a gente podia fazer uma viagem juntas. Com certeza. Então, calma, calma. Vamos falar sobre os lugares que você já passou. Que aí a gente escolhe um lugar para a gente fazer junta. Me fala qual foi a primeira viagem que você já fez sozinha na vida e qual foi a última. A primeira viagem que eu fiz sozinha, não foi tão sozinha, mas eu estava em missão pelo Médicos Sem Fronteiras, foi para Roraima, Boa Vista, e eu fui trabalhar num hospital de campanha no meio do Covid, onde despertou ainda mais a minha vontade de conhecer o mundo. Sei lá, eu conheci pessoas do mundo inteiro e um mais louco do que o outro pela vida. Não se importa com o status que tem, não se importa se vai dormir numa rede, não se importa se vai dormir num hotel ou num hostel. Eles queriam viver, eles tinham sede de viver. Uhum. E foi o momento que eu perdi tanta gente que eu falei, cara, é sobre isso. Esse é o sentido da minha vida. Vou agarrar todas as oportunidades que eu tiver de viajar, eu vou embora, eu vou largar tudo. E hoje eu estou aqui em Marabá. Nem conheci a cidade, mas eu vim com essa vontade de viver, de conhecer coisas novas, de desfrutar culturas novas. E eu estou aqui. Se jogou numa cidade nova para começar uma vida e viver o que você tivesse afim. Que tal morar em Marabá?
eu acho que falta um pouquinho do tchan da cultura, assim. Igual o Uhum, belenense, eles respiram a cultura deles. sim. O marabaense, apesar de eles serem paraenses, eles não têm a cultura do paraense em si. Eles têm a cultura do maranhense, que eu amo, inclusive. Eu sou apaixonada no Uhum, Maranhão. Eles também. têm cultura do Goiás, então é muita mistura. E eu sinto falta dessa cultura raiz, sabe? Igual os Uhum. amazonenses têm. É porque você é de Manaus, então aí é difícil você encontrar alguma coisa igual ao Amazonas em outra parte do Brasil, porque não existe. Bebê, aquele lugar ali é único. Como que O único pode? café da manhã é incrível, o almoço é Oxe, incrível, a cultura. A minha cultura é linda. é linda de verdade. Então, qual foi a sua última viagem? A minha última viagem foi para Carolina. Fiquei com depressão pós-viagem, porque eu queria muito morar naquele lugar. Cachoeiras incríveis. Eu sou apaixonada loucamente pelo Maranhão. Moraria muito fácil. São Luís é uma das minhas cidades que eu quero muito morar ali, passar um Ah, eu também tempo. sou apaixonada no São Luís. Fiquei 3 meses lá e eu acho que eu voltaria, tá? Eu também moraria fácil ali. Eles têm essa questão do respirar a cultura deles, eles terem orgulho da cultura deles. E Sim. isso me fascina. Então, a última viagem que eu fiz foi para Carolina. Conheci ali, né, o Encanto Azul, conheci aquelas montanhas maravilhosas. Eu fui numa excursão, conheci um pouquinho, mas pretendo voltar em breve. Também estive por Carolina. Fiquei um pouco assustada com os preços dos tours, das coisas. Não fui preparada. Aquele erro que eu já cometi várias vezes de chegar, não pesquisar tanto, só ir, quero ir, vou chegar. Enfim, tem algo que te motiva a viajar? E uma pessoa que me Não. motiva a viajar. O nome dela é Dione, é uma amiga minha que tem, eu acho que ela deve estar com seus 57 anos. Uau. E eu a conheci quando eu tinha 18 anos. Tinha acabado de sair do ensino médio, feito o meu curso, e eu conheci ela numa unidade básica de saúde. Johnny viajou o mundo, Inglaterra, Paris, e viaja muito no Brasil. E toda vez que ela me sentava para conversar, ela é assistente social, e ela falava assim: Você é muito linda, você é maravilhosa, você é, você é luz, Anne, você precisa conhecer o mundo, você precisa respirar isso. E Johnny me fez pensar: quando eu chegar nessa idade, eu era muito novinha, quando eu Uhum. chegar nessa idade, eu quero sentar com as pessoas, eu quero ter o mesmo papo que a Johnny tem, de falar das culturas, da culinária, ter papo para tudo. Então, ela me inspira. Viajar é trazer bagagem de volta, né? Digamos assim, é você ganhar experiência de vida, viver realidades diferentes. Eu acho que isso que mais. A minha motivação é essa também. É você adquirir coisas novas para você mesma, assim, que te faz crescer, que te faz ser uma pessoa melhor, que te faz conhecer mais sobre outras pessoas, sobre outros lugares. Quando a gente tiver velhinha, amiga, não, a gente vai ser assim, o melhor papo. Imagina você sentar velhinha, tomar um vinho com a sua amiga ali, ou com as pessoas mais jovens, você ter bagagem, né? Falando assim, eu fiz isso, e não é mentira, eu vivi aquilo, eu respirei aquilo. E chegar lá no final da vida e falar assim, caramba, eu vivi essa vida muito bem vivida. Aham. Então, isso com certeza é inspirador demais. E pessoas como você, você sabe que eu sou sua fã, né? Então, pessoas como Eu você também sou sua inspiram pra fã. caramba. É bom que é isso. A gente é fã uma da outra e todas as manas vão se inspirando, vão se conectando. Maravilhoso. Gente, para quem não sabe, quem não assistiu o episódio da Bia, por exemplo, a Anne faz parte da galera que a gente se juntou no Belém, a Mafer, que é a minha co-host no Manas que Viajam também. Então, assim, é uma conexão que não tem igual. É invejável. Essa é a vantagem de ficar em hostel, com certeza, né? As conexões que a Conhecer. gente faz.
é muito diferente. É, quando você está ali no coletivo, você se solta mais, você consegue mostrar mesmo quem você é. E é muito gostoso. A gente acaba fazendo conexões incríveis. Eu prefiro ficar em hostel hoje do que em hotel. E, né, para quem é casal, a vantagem é que hostel tem opções privativas. E falando nisso, então, já que você contou que tem essa preferência, como é que você faz, assim, se tem alguma coisa que você faz na hora de organizar a sua viagem? Primeiramente, guardar dinheiro, porque infelizmente vivemos num mundo capitalista. Mas eu tento procurar dicas de amigos. Eu procuro muito ter um círculo de amizades que viajam. Então, pô, a Nath esteve em Carolina. Mandei mensagem, e aí, Nath, tem algum lugar para indicar? Onde eu posso ir? Aonde é o caminho? Isso rola muito e acaba economizando muito. Sim. Perrengue, né? E, tipo, dinheiro também. Então, sempre a organização é questão de mala, roupa mais leve, o que a gente vai fazer. Não Uhum. sou muito organizada, por isso que eu acho que eu sou uma virginiana falsa. Tá vendo, gente? Esse negócio de signo, cada pessoa é uma. Tem Sim, que entender a fundo quais são as particularidades de cada signo, porque tem várias. Eu também sou virginiana, você sabe, né? sei. Esse lance de ser muito organizado não é comigo. E hoje se você fala assim, Anne, vamos para tal lugar, eu já tô tipo, vamos, não quero nem saber, meter as coisas na mochila e partiu. Você acha que isso é uma das maneiras de viver ali sua liberdade? Com certeza. Hoje, como eu te falei, eu não perco mais a oportunidade de viver a minha vida. Eu acho que eu já parei muito tempo da minha vida esperando pelo outro. Então, a gente tem essa pergunta agora na segunda temporada sobre liberdade. Além disso que a gente conversou, existe alguma outra maneira que para você é uma das melhores formas de viver ou de buscar ou de encontrar o que é liberdade para você? Liberdade, para mim, hoje, está sendo me conhecer, sabe? Saber o que eu gosto dos meus limites, aonde eu quero chegar e aonde eu não quero chegar. Quando que você se deu conta disso? Rolou alguma história, algum perrengue ou alguma coisa assim que te acendeu a luz? Fala, porra, liberdade para mim é descobrir quem eu sou de fato. Foi viajando, talvez? Não, não foi viajando. Foi trabalhando dentro de uma UTI, onde pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas com a idade mediana perdiam a vida por nada e não viviam. Foi perdendo amigos próximos, foi depois de uma depressão onde eu não conseguia fazer nada. E Oh, aí eu acho que eu perdi tempo, e aí essa uau, sede de viver vem veio aí. daí. Sim. Ai, amiga, que forte, né? E aí, viajando pelo Brasil, a gente vai encontrando pessoas, mais uma vez. Acho que o que me motiva maior, minha motivação maior é pessoas. E aí, mais uma vez, vem a vontade, né? Cara, eu quero viver desse jeito. Eu sei que Sim, nem tudo é uma foto bonitinha do Instagram e tal. Sempre tem uns perrengues. claro. Tenho consciência disso. Mas os perrengues fazem parte. Fazem parte. Teve algum perrengue que você quer compartilhar? Me conta. Tem um perrengue pra caralho, assim. Eu fui pro Rio Grande do Sul, não estava no meio da pandemia ainda, a convite de uma colega de profissão. E eu não fui preparada, eu fui nessa, né? Tipo, eu só vou, eu só vou, só vou, só vou. E fui para trabalhar. Chegando lá, não era nada do que me prometeram. Eu não tive assistência nenhuma da pessoa que me convidou, não tive assistência nenhuma do hospital onde eu fui convidada para trabalhar. E eu adoeci. Eu peguei Covid, e era um Covid misturado com uma ansiedade. Lá não tinha. Eu trabalhava no hospital particular, mas filantrópico. Eles não me deram assistência médica, então eu tive que viajar para uma outra cidade. E nisso, eu estava sozinha, já tinha passado por outros perrengues. Eu conheci um turco, que era Uber e morava nessa pensão. Eu era a única mulher, só morava homem nessa pensão. Hum. E ele me acompanhou, assim,
Ele ficou no hospital comigo até eu sair. Eu fiquei internada durante umas horas. Ele ficou lá fora me esperando e a gente tinha pouquíssimo contato. Bom, Eu acho que isso foi um aprendizado, sabe? De ir, mas ó, vou reservar aqui meu dinheirinho para não dar, se der merda, eu tô respaldada. E ver também, nunca é só o perrengue, né? E ver também que o quão ainda existem pessoas boas, sabe? Sem função uhum, nenhuma, um carinha de um outro país, muito distante, me ajudou pra caramba. Então, olha acho que só. esse foi o meu maior perrengue. Eu acho que assim, sim, as pessoas podem surpreender a gente positivamente, negativamente também. Mas eu acho que quando a gente vibra o bem, a gente atrai mais o bem. Aquela pessoa que às vezes te surpreende negativamente, deixa passar. Igual você falou aí, cheguei lá, não me deram o suporte, né? Foi um primeiro impacto, foi uma coisa que pode ser que você tenha que ter passado ou não, não importa, mas o que fere a gente é, às vezes, ter experiências com pessoas que não são tão legais. Já... Eu conheci pessoas tão legais, sabe? Que, que eu passei Natal, Ano Novo perto. Eu estava sozinha, então era época festiva, e aí me acolheram como se fosse da família. Então eu prefiro lembrar dessa forma. É claro que logo no início ficou esse rancorzinho, né? De porra, não acredito, isso era tão legal comigo e não me deu suporte e tal. Mas pensando bem, mas eu acho que as pessoas não têm obrigação, né? Elas entregam o que elas têm. Infelizmente era isso que ela tinha e eu recebi muito mais de outras pessoas e foi muito mais gostoso. É isso, é isso. Adoro, adoro que você trouxe essa conexão com pessoas. Ah, e eu queria também, muito importante, destacar, te valorizar, que eu acho muito incrível. Você comentou aí do trabalho feito na época de Covid também, na pandemia. Eu imagino que deve ter sido, assim, uma coisa de louco. Eu não consigo nem imaginar o que você passou. Então, eu queria trazer isso também aqui para o episódio, assim, te honrar, te valorizar, te agradecer pela profissional que você é, pela profissão que você tem, que eu acho muito honrosa, muito maravilhosa. Se você quiser contar um pouquinho mais disso também, queria só abrir esse parêntese muito. Pô, Nath, muito obrigada. Isso é muito importante. Às vezes essa reconhecimento vale mais do que dinheiro. Linda. Mas eu sou da área da saúde, sou especializada na terapia intensiva e agora da medicina do trabalho. E a minha vida toda é trabalhar com pessoas, né? E do início ao fim, em qualquer lugar que eu chego, eu penso que eu vou tratar aquelas pessoas com humanização. Na época do Covid não foi diferente. Eu me botava no lugar daquelas pessoas, mesmo com tanto sofrimento, mesmo eu não estando bem muitas vezes. Eu fazia o meu melhor, tanto para os meus colegas, quanto para os pacientes que estavam ali. Tratar com respeito, com educação, com empatia. Eu até peço desculpa, porque às vezes a gente vai no hospital e não vê aquele colega tão feliz, né? Existe a desvalorização, tá aí escancarada, a questão da infraestrutura, do salário e por aí vai. Mas ainda existem muitos profissionais bons. Eu tento me destacar por isso, né? Pelo levar o sorriso. E é muito importante para mim, sabe? Esse reconhecimento dos amigos. Linda, maravilhosa. Eu acho que isso diz muito sobre você e conecta até com uma das nossas últimas perguntas, que é sobre o que você mais gosta de deixar por onde passa. Você já falou tudo, na verdade, né? Agora é só resumir. Porque é isso. Ah, por onde eu passo, eu gosto de ser lembrada como uma pessoa que tratou o outro bem. Esses dias eu estava numa amiga fazendo a sobrancelha, ela falou assim: olha, eu fui em restaurante em tal e falaram: ah, tu é amiga daquela loirinha, né, que não é daqui e tal. Ela disse: sim, porque, cara, ela é muito educada. Aí eu fui em outro lugar que também falou de você e tudo mais. Aí eu fiquei comigo, né? Eu fiquei meio parada assim, caramba, eu tô conseguindo passar a mensagem que eu queria. E aí
Aí você vai assim, claro, tu vive me mostrando os dentes, aí você, claro, às vezes o dia da pessoa tá tão ruim, aí tu vai lá e diz, e aí, tudo bem? E aí, pô, saudade, te admiro, porra, que saudade daquele dia. Aí a pessoa manda assim, pô, eu já não tava bem, mas aí tu veio e contagiou. Então, é isso que eu gosto de deixar nos lugares, e é isso que eu gosto de trazer também. Nem sempre eu consigo, mas na maior parte do tempo sim, né? A gente Nem sempre eu escolhe, também né, estou amiga? 100% A gente assim. pelo menos tenta escolher, né? Eu acho que nem que a gente tenha que fazer um esforcinho assim, basiquinho, é um esforço mínimo só para quebrar aquele, às vezes, dia que você tá meio brocochô, e aí vai. Porque a gente escolheu estar feliz, a gente escolheu deixar essas pegadas, a gente escolheu deixar essa energia, né? Eu acho que é isso. Sim. Minha última semana do trabalho, eu estava meio para baixo, assim, estressada. Cotidiano, né? CLT é foda. E aí meus colaboradores, nossos colaboradores, achavam assim, Yane, o que tá rolando, hein? Cadê o sorriso? Pega Já aqui esse percebe. chocolate. Vou te trazer uma cachaçinha. E, e aí, assim vai. Eu até me emociono aqui. Porque Oh, é, é muito louco. Ser reconhecido dessa forma é muito bom. Porque eu consigo, através disso, que os meus pais, mesmo de longe, sejam bem tratados lá na cidade da gente. E é bom ver o carinho das pessoas pela gente, né? é bom. É isso. Quanto mais a gente deixa, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? É muito Sim, com isso certeza. também. É questão da vibração, né, Nath? Imagina, eu chegar lá no hostel, cara fechadona, a gente não ia se conectar e eu não estaria aqui nunca. E, inclusive, Nath, falando desse dia, eu vou quebrar acho que o protocolo aqui, que você que faz as perguntas, né? Uh, Quando eu saí lá do hostel, fui embora, né? Você ficou ainda, mas a maioria já tinha ido embora. Cara, eu entrei no carro chorando, como se a ai. gente tivesse conhecido há anos, sabe? Aquela amizade, aquele amor. Aí a Naila olhou pra mim e falou assim, tá chorando, bicho? Mas eu tô. Cara, foi tão gostoso, parece que eu vi 1 ano, 2 anos aqui, saiu o final de Foi. semana. E você? Você tem isso quando você sai de uma cidade para outra? Tem a mudança de hostel, mudança de casa? Como é que é? Mana, quebrou o protocolo bem. É porque a taça de vinho tá acabando, ela ficou usada. Eu amei. Bom, olha, primeiro, antes de mais nada, sobre a nossa conexão em Belém, maravilhosa, tá emocionada até agora, fofinha. Sinta-se abraçada. Hum. Em Belém eu estava super estranha. Eu não lembro agora bem o que aconteceu, assim, mas eu estava num momento muito um pouco bagunçadinha, precisando pensar sobre umas coisas que tinham acontecido comigo e tal. Então eu estava assim bem reflexiva, processando algumas coisas, porque às vezes a gente entra nos fluxos de viagem, acontecem muitas coisas, questões de autoconhecimento, experiências e tal, enfim. E, nossa, vocês fizeram toda a diferença no meu rolê. Porque, assim, parece que veio todo mundo que tinha que vir. Cada uma, assim. Foi muito gostoso. E é que nem você falou, poucos dias e parece que a gente viveu, assim, anos, né? Foi tipo, a gente parou o tempo e viveu uma coisa quântica e depois voltou. Agora, o que acontece? É isso, né? Quando a gente se conecta muito com a pessoa, a gente acaba vivendo uma intensidade ali na conexão. E eu sempre escolho me jogar, sempre escolho de fato me conectar, independente se. Porque a gente já sabe que uma hora acaba. A diferença é que no começo eu ficava assim, sentindo um luto.
Porque a impressão que dá é que você nunca mais vai ver a pessoa e que aquilo ali, será que foi um filme? Será que foi um sonho? O que aconteceu? Então eu vivia assim, a cada partida eu vivia assim, uma coisa muito assim, de ai meu Deus, o que foi isso, né? O furacão passou e agora? Aí eu mudava de cidade, começava a conhecer outras pessoas, dava aquela equilibrada, ia fluindo de novo. E aí, nesse fluir, de passar por isso mais vezes, me fez perceber que, na verdade, a gente tem a possibilidade de manter contato, de encontrar de novo, de, às vezes, até no digital mesmo, manter aquele calorzinho da conexão, de, às vezes, você para, conversa com a pessoa, já sente aquela nostalgia, faz uma videochamada, né? Ou acompanha a pessoa pelos Instagram da vida e tal. Então, acaba ficando um pouquinho mais fluido nesse sentido, assim, de sempre pensar no até logo, sempre pensar no até breve. Tem um episódio também da primeira temporada que eu conversei com a Carmen, que é aquela espanhola, e ela fala a palavra, né, em quechua, que eu não vou saber falar agora, mas depois vocês assistem, quem não assistiu, que é isso, hasta que volvamos a encontrar-nos, que é isso, tipo, até a gente encontrar de novo. Não existe a palavra tchau. É isso, é sempre você ter a possibilidade ou a intenção de encontrar com aquela pessoa de novo, nem que seja numa outra vida. Nossa. Eu tô tentando viver isso, inclusive. Estou muito emocionada. Suponhamos que eu me apaixono pelas pessoas de uma forma muito intensa e sofro muito na mesma intensidade. E aí abre a questão, né? Eu quero ser nômade um dia, quero pegar um motorhome e ó, sair no mundo. E não quero que demore muito. Então, eu fico pensando, como é que vai ser as minhas partidas? E você compartilhando essa sua história, né? Como você faz. Aí que me inspira mesmo. Maravilhosa. Sabe assim, a gente já está chegando no final da nossa conversa, inclusive, que é quando a gente fala sobre um conselho ou uma dica para as manas que estão ouvindo. Então, pegando o gancho do que você falou, eu lembrei de uma coisa que para mim fez toda a diferença também, e aí fica como dica, já que a gente está quebrando os protocolos, eu estou falando mais desse episódio. E aí, até conecta com o que você falou sobre uma das melhores maneiras para você buscar, encontrar ou viver a sua liberdade, que é conhecer você mesma. Uma coisa que te ajuda muito nesses encontros e desencontros é estar conectada com você mesma. Porque algumas vezes a gente tem que ficar atento a isso também. Essa conexão, esse apaixonar-se pelas pessoas ou pelos lugares, será que é alguma projeção de nós mesmos buscando algo que falta em nós, que nós temos que preencher? É uma coisa a se pensar. Eu indo Psicologia pra brava. terapia depois. Vou ter que marcar Pergunta uma para terapia. psicóloga depois aí. Porque é uma coisa que eu percebi em mim, sabe? Às vezes eu sofria na hora que eu me despedia de algumas pessoas e eu vi que era porque eu criei ali talvez dependendo da situação, uma relação de codependência ou uma projeção naquela pessoa de algo que eu assim não estava conseguindo nutrir por mim mesma. E aí por isso que aquela pessoa fez tanta falta depois, e foi tão difícil de despedir. Só que quando você está conectada com você mesma, você consegue ser mais independente, assim, no sentido de estar ali firmada no seu centro, a outra pessoa vem, te complementa, é lindo, você se joga também, se apaixona, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas você sabe separar, assim, e você sabe que você deixou algo para a pessoa deixou algo em você, mas que vão seguir, vão estar conectadas de alguma forma, mas vai seguir mais gostosinho. Eu acho que eu vou ter que marcar uma sessão de terapia.
Qual conselho ou dica você daria para as manas que estão escutando a gente? Siga seu coração. Se você quer viajar, se você acha que você consegue, só vai, mana. Só vai, manazinha. Não espera o amanhã, não espera por ninguém, não espera sobrar dinheiro, não espera. Se organize e vai. Só vai. Vai ser lindo, vai ser gostoso e vai ser único. Maravilhosa. Certeira. Ah, Chegou a hora de dar eu tchau. amei. Sim. Bom, então agora, se você quiser deixar algum contato. O meu Instagram é Anier Gomes, A-N-E Gomes. Pode mandar solicitação lá, pergunta. E quiser conhecer o meu Amazonas, eu faço questão. Eu adoro, a Nath sabe disso. Eu adoro Ai, indicar lugares. Melhores lugares com precinhos bons, com atendimento excelente. É nóis, verdade. só chamar. Sim. E Ai, que quiser vir para Marabá maravilhoso. também, falando assim, ó, sou amigo da Nath. Tem quarto aqui. Pode chegar. Cuidado que os viajeiros aceitam. É, que nem a Leninha fala no episódio, né? Tem só uma lei, me chamou, eu vou. Ofereceu, eu aceito. Não sei o que lá, como é que ela fala? Ela fala um negócio assim. Eu também sou da mesma pegada dela. É isso, é isso. Ai, mana. Bom, então, para encerrar, esse episódio ele vai estar disponível no nosso canal oficial do Manas que Viajam, no Spotify, projeto que eu faço com a Marfer Teixeira. Também eu coloco conteúdo no meu canal no YouTube, Nath Nômade Manas que Viajam, e eu faço uma newsletter no Substack para quem quiser assinar, onde eu escrevo um pouquinho mais, coloco umas fotinhas, uma pegada mais pessoal, dou uma brisada. Dá uma olhada depois, se inscreve no canal, segue lá no Spotify, curte. A gente tem um grupo no WhatsApp também, do Manas que Viajam, foi onde tudo começou. Teve uma live que eu fiz quando a gente encerrou a primeira temporada, que eu conto a história, mas em alguns episódios eu acho que eu já contei também. Foi onde tudo começou, a ideia, esse grupo de mulheres, assim. E tem uma playlist no Spotify também, que eu vou colocando umas músicas que às vezes eu troco ideia com as manas dos episódios, coisas que inspiram a gente. Quando você tiver, assim, precisando dar uma energizada, uma conectada com as manas, vai lá no Spotify, digita Manas que Viajam, escuta a música, dança. E é Vou fazer isso. isso. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu amei. Deu mais saudade ainda. O coraçãozinho tá aqui, assim, ó, puro calor, lembrando de Belém, lembrando de Manaus. Obrigada, Nath. Eu já me emocionei, eu sou muito chorona, né? Me Ai, emocionei, ri, terminei aqui meu vinho. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela experiência. Eu tava muito nervosa, mas agora eu tô, sabe, coraçãozinho eu cheio e saio das muita vontade de gravações do Manas viajar. que Viajam também, assim, parece que eu vou explodir. Sim, é muito bom, né? Essa troca é É, muito gostosa. é muito bom. É isso.